Em considerarmos esse tema dos mandamentos de Jesus, hoje eu tenho um mandamento bem diferente e meio desafiante. Bom, não sei se é desafiante, o negócio é uma coisa meio séria, meio não, todas as coisas de Deus são sérias, né? Mas queremos pegar o espírito do que Jesus está querendo falar para nós, né? Se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30. E eis o que Jesus falou: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E sua mão direita faz tropeçar, corte-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vão todo o teu corpo para o inferno. Agora, antes de vocês se saírem mutilar aí, né, lembre que essas palavras são Jesus, então eu não sou culpado, tá? Mas a realidade aqui é que Jesus está falando, ele está falando no Sermão do Monte sobre a luxúria, sobre coisas, né, que pessoas fazem, que pensam e tudo que não deixam ou deixam eles fora do céu. Ele está falando aqui da seriedade do nosso pecado. Já ouvi muitas vezes cristãos falarem porque eles lutam com uma fraqueza, um pecado que eles lutam muito, mas eles falam para mim: Deus me aceita como sou, eu sou assim, então está tudo bem. Mosquitinho. Jesus não fala que está tudo bem. Jesus não fala que está tudo bem. Tem que haver mudança em nossas vidas. Ontem, lá em Campo Mourão, a gente viu na TV durante o jornal lá, rapidinho, né, que um policial matou o seu parceiro. Os dois estavam indo a uma ocorrência e um não gostou do jeito que o outro estava dirigindo e entraram numa briga, saíram do carro, começaram a dar tapas e daí um deu um tiro no outro e matou o seu parceiro. Como é que acontece uma coisa dessa? Acontece porque as pessoas têm pensamentos errôneos. Às vezes as pessoas já meditaram uma coisa, não gostam de alguém por meditar em algumas coisas, e depois acabam fazendo coisas terríveis. Sempre falei que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções, controlar as coisas que a gente pensa, porque senão nós podemos fazer coisas bárbaras, coisas muito ruins. E é o caso aqui que Jesus está falando nesse texto a respeito de que se você pensa numa coisa, você já realizou aquela coisa, né? Quando Jesus fala sobre, né, se você odeia alguém, então é igual assassinar a pessoa. Por quê? Porque pessoas não assassinam pessoas que eles não odeiam, né? E tal, que eles não justificam na sua mente a razão de eliminar essa pessoa da sociedade. Então, nosso pensamento é fundamental. E Jesus está pensando uma coisa aqui, mas ele também está pensando sobre a vida eterna, sobre o céu. De onde que Jesus veio, né? Da onde que Jesus veio? Nós sabemos, ele veio do céu, do terceiro céu, né? E tal, do lugar, ele veio da presença de Deus. Você já foi em algum lugar que você achou tão fantástico, tão lindo, que você pensou: puxa, queria que meus amigos estivessem aqui comigo, né? Ou eu vou falar desse lugar para alguém, né? Porque esse lugar, você tem que conhecer esse lugar é maravilhoso. É o caso de Jesus aqui. Ele conhecia o céu, ele sabia quão maravilhoso era o céu. Que lugar fantástico é o céu, que lugar tremendo é o céu. Primeiro, o céu é
descritivo na linguagem humana. O apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios 12, 2, ele falou: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não. E daí ele fala em Coríntios 2, 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando o apóstolo Paulo, falando de si aqui, que foi arrebatado, ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo, ou como é que foi, mas ele teve essa visão do terceiro céu. Ele falou que não havia palavras para descrever quão maravilhoso é este lugar. Como é maravilhoso esse lugar. Em Apocalipse 21, 4 diz: e lhes enxugará todos os olhos, todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Né? Então o céu é um lugar sem dor, sem luto, sem tristeza. Um lugar gostoso, um lugar alegre, onde nós vamos estar alegres para toda a eternidade. E além do mais, o céu é um lugar lindo. A Bíblia fala que ela resplandece de luz. E ela é como uma joia preciosa. Quando eu estava lendo a descrição do céu em Apocalipse, eu nunca li sobre tantas joias na minha vida. É uma joia atrás do outro que é feito as muralhas e as portas e as estradas do céu. É um lugar fantástico e lindo. Né? Então, Jesus, que conhecia bem esse lugar, e que ele diz que esse é o lugar para Deus, para Jesus, seus anjos e seus santos filhos, né? Jesus pensa sobre o céu e tinha muitas saudades do seu lar, e ele quisesse que todos pudessem ir lá. Então ele falou: olha, é melhor você perder uma parte do corpo para não pecar, para não fazer coisa errada, e entrar no céu mutilado, do que não entrar no céu. Do que não entrar no céu. É tão séria a coisa, né? É tão importante esse negócio de morar no céu, que ele fala: olha, de tudo que você pode fazer, queira ir para o céu. Queira ir para o céu, acima de todas as outras coisas. E não deixa nada atrapalhar que você chegue lá. Nós vivemos nesse lugar terra. Como planeta, ela é linda, pois foi criado por Deus e por Jesus. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez, nada que foi feito, né? Ou nada que se foi feito se fez. Então Jesus estava presente na criação, foi o que criou esse mundo tão maravilhoso para nós. Mas nesse mundo há humanos. Os humanos foram criados bom no começo, né? Maravilhosos, perfeitos, todo conforme o projeto de Deus, mas daí o pecado entrou no mundo. E aí as coisas mudaram nesse planeta nosso. Já não era um lugar tão maravilhoso, já não era um lugar tão bom. Em Gênesis 3, 17 e 19, quando Deus está falando a Adão e Eva e a serpente, ele diz a Adão: visto que atendesses a voz de tua mulher e comesses da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldito é a terra por tua causa. Em fradiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O suor do suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Acabou-se a alegria do homem, acabou-se o prazer do homem. Agora o homem ia ter que sofrer de trabalho para fazer o seu pão de cada dia, e ele ia ter que lidar com um monte de coisas negativas, como
né, os matos que iam crescer no meio da sua lavoura e outras coisas, né, todas as coisas que iam atrapalhar a vida. E como ambiente também ela é cheio de desafios. Além do mais, por causa do pecado e por causa do dilúvio, se mudou o clima, mudou os tempos. Então nós temos tempos de muito frio e lugares frios e tempos de calor. Nós temos áreas no mundo que você não pode ficar lá fora, senão você morre de sede e morre do calor, nos desertos, como o deserto da Saara, né? E tal. E temos lugares gelados como o Antártico e o Ártico, que, né, também a vida é quase impossível, né? São lugares difíceis, tudo por causa do pecado. Como lugar de se viver, nós temos várias situações. Essa semana passada, nós fomos lá na Fazenda Retiro, foi roubado uma das nossas vacas, que estava prenha, estava 3 dias para dar à luz. E um pessoal chegou lá à noite, deixaram só a cabeça. Roubaram o resto, deixaram a cabeça e o bezerro. Em poucos minutos, eles tinham matado, né, cortado e levado a vaca embora. Não tinha quase nem sangue no chão, tão profissional que eram. Para nós foi um grande prejuízo. Mas esse é o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. Nada agradável por muitas coisas. Abacuque, quando as coisas em Jerusalém estavam indo bem assim negativo, quando Nabucodonosor estava preparando para ir a Jerusalém, para destruir aquela capital e destruir a nação de Judá, ele clamou ao Senhor, porque ele viu também que a liderança de Judá era corrupta, era terrível. Então ele clama ao Senhor, ele fala: até quando, Senhor, clamarei? Eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e há litígios se suscita, e o litígio se suscita. Por causa da lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Não parece os dias hoje que nós vivemos, as situações que nós vivemos? Nosso mundo é cheio de coisas assim, cheio de coisas que nos dão tristeza, nos dá dor. Nós temos doença e dor, morte. Covid mostra muito isso para nós, né? Nós estamos orando por pessoas que estão sofrendo assim, mas talvez todos nós conhecemos alguém que já faleceu do Covid. E nós estamos com um monte de vírus por aí. Tá? Agora, no mundo presente, nos dias que nós vivemos, nós estamos com 5 pandemias correndo por aí. 5, e vai vir mais, né? É o mundo que nós vivemos, né? Esse é o mundo. Tem também os problemas assim de, né, o que nós causamos ao mundo. Por exemplo, né, muitas pessoas preocupam com a poluição, é uma coisa muito séria. O lixo é muito sério, né? Quantos quilos de lixo se produz em Maringá por dia? E aonde descartar todo esse lixo? É coisa séria, mas é o que acontece nesse mundo. E o que Jesus quer, né? 2 Pedro 3,9 diz: não retarde o Senhor as suas promessas, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco e não quer que nenhum se perca, senão todos chegam ao arrependimento. O que Jesus realmente quer? Ele quer que nós fazemos parte da sua família. Ele quer que nós temos entrada no céu.
Ele quer que todo mundo vá para o céu. É isso que Ele quer. Mas Ele é longânimo e paciente, porque muitos de nós não estamos preparados para ir lá ainda. Porque nós ainda estamos vivendo em rebelião contra as coisas de Deus. Então Ele é paciente, porque Ele não quer que nós morramos antes de acertar as coisas com Ele. E quando a gente pensa, Jesus destrói tudo isso, tem que pensar, eu estou pronto para Ele destruir tudo isso? Né? Estou pronto? Porque Ele quer que nós todos vamos para o céu. O que nós queremos? Queremos o mesmo que Ele quer? Há duas coisas que nos deixam fora do céu. Duas coisas. Primeiro, pecado não confessado. Primeira coisa, pecado não confessado. E ele diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele limpa o quadro da lista de coisas que Ele tem contra nós. Apaga tudo. Isso Ele promete para nós. E não lembra nunca mais. Mas se nós estamos com pecados não confessados, aí nós estamos com problemas. Em relação a se acontecer uma calamidade, nós não estarmos prontos para ir para o céu. Aconteceu isso com o homem rico, que viveu a vida, curtiu a vida, e Lázaro estava lá à sua porta pedindo migalhas de pão. E o homem rico pensou, vou viver muito tempo, curtir muito tempo, e de repente veio a morte. E ele se viu no outro lado da eternidade, e o que ele viu, e o que ele experimentou, não era nada agradável. Mais uma vez, Jesus está falando que o que Ele quer é que nós estejamos lá no céu. Que Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Há várias coisas em relação aos nossos pecados, coisas que podem nos deixar fora do céu são o seguinte, vou ler uma lista que a Bíblia nos dá. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, inimizades, profias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonanias, e aos covardes e aos incrédulos, também vão ficar de fora, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, todos os mentirosos e coisa semelhante a essa, a respeito do qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, e a parte que lhes cabe será no lago de fogo ardente, com fogo, enxofre e, a saber, a segunda morte. Esses são os nossos pecados. Essas são as coisas que nós fazemos contra Deus. Agora, nós somos fracos, muitas vezes nós caímos em alguns desses daí, principalmente a mentira, Mas nós precisamos confessar a Deus. Nós precisamos estar entregando essas coisas a Deus, para que Ele possa limpar a nossa barra e para que nós possamos ter esse negócio da vida eterna. Então, esses são os pecados. A outra coisa que nos deixa fora do céu é a incredulidade. A incredulidade. Ele diz, quem nele crê é justificado, o que não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, Então, qual a ênfase que Jesus está dando aqui, que lemos em Mateus? Jesus enfatiza que quer que nós entramos no céu a todo custo e deixando nada que nos impeça. A incredulidade é uma coisa interessante, parece uma coisa simples. Muitas pessoas falam que creem em Jesus. Muitas pessoas falam que creem em Deus. Mas não entrega suas vidas para Ele. Não entrega suas vontades para Ele. Não entrega os seus pecados para Ele.
segura as coisas que eles querem. Não consultam Ele para as coisas da sua vida. E não creem realmente que Ele pode lhes tirar de coisas difíceis. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que geralmente eu tento resolver as coisas por mim mesmo. Muitas vezes a Tema fala, você tem que orar. E eu estou pensando, orar nessa hora eu vou resolver isso aqui. Mas não dá certo, daí eu oro e dá certo. Né? E ela estava certa. Ela geralmente está certa. Né? E tal. Então, nós temos que aprender a confiar no Senhor e não ser incrédulos. O que Deus quer, que Jesus quer, ele diz lá em Apocalipse 21, 7. Aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem te cede, darei a graça da fonte da água da vida. Aquele que tem sede, venha beber. O vencedor lhe dará as coisas que eu lhe serei Deus, e ele será filho. E lhes enxugarei os olhos de todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus quer que nós estejamos lá com Ele. Ele quer ser nosso Deus, Ele quer que nós sejamos seus filhos. E Ele, com todo amor e carinho, vem atrás para nos buscar. E Ele nos faz todas essas promessas. Eu fiz uma comparação hoje à noite um pouquinho, o que é o céu. Não sei se foi uma comparação muito boa, porque eu não sei nem imaginar quão bom que vai ser o céu. Quão maravilhoso é o céu. Quando eu olho aquelas casas fantásticas que o homem faz, né? Belas mansões, belas casas de praias, quando eu olho as coisas que os homens buscam, né? As coisas que eles querem, como iates e aviões e motorhomes de primeira classe e tudo, e eu falo, nossa, vocês fazem coisas tão bonitas, mas nem se compara com o céu. O homem põe as suas coisas, os seus pensamentos muito aqui na terra. Mas o céu é trilhões de vezes mais maravilhoso. Mas depois eu comparo com a terra. E a terra, por mais bonito que seja, está cheio de problemas. Nosso mundo está cheio de problemas. E porque o nosso mundo está cheio de problemas, também a nossa vida está cheia de problemas. Apesar que não é o nosso ambiente que causa o problema, mas nós que causamos o problema no ambiente. Né? Temos que entender isso. Mas o nosso mundo não é. E ainda, a gente ama um mundo que tem medo de morrer. Né? Estava falando hoje na escola dominical, uma mulher que tem quanto? 94, 95 anos, toda alegre que ela pegou a vacina do Covid, agora ela não vai morrer. Não sei quantos anos ela tem para viver ainda, mas ela quer viver bastante. Ela não está pronta para ir para um lugar melhor. Está satisfeita morar aqui na Terra. Né? Agora não quero que ninguém aí saia cometendo suicídio para chegar no céu mais rápido. Não, Deus tem um propósito para nós aqui na Terra. Mas chega um dia, Ele vai falar, está na hora de vir para casa. E nós temos que estar prontos para aquela hora, que é a hora para vir para casa. E vai ser bom, vai ser muito, muito bom. Eu li um testemunho de um rapaz muçulmano, e ele, lendo Os Guinness, um cara que eu gosto muito das suas escritas, né? Um filósofo cristão. Esse filósofo cristão citou essa frase: contraste é a mãe da claridade. Contraste é a mãe da claridade. E o céu é assim. Contrastar o céu com o mundo é a mãe da claridade, porque daí nós podemos ver realmente que é o céu. E quando Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5, ele está falando, olha, né,
é melhor que você vá para o céu aleijado, porque você tirou uma coisa que estava te causando problema, do que você não chegar lá todo inteiro. Você chega todo inteiro no inferno, né? Uma coisa, você chega no céu mutilado, Deus vai te dar de volta todas as coisas, né? Mas chega no inferno, com todas as coisas, você vai perder tudo. Perder tudo. Deus não quer isso para você. E ele, então, esse rapaz muito dedicado, um rapaz até militante para o islamismo, aprendeu desde pequeno, decorou todas aquelas coisas, e uma frase que eles tinham que decorar, e ele diz que antes dos 6 anos eu já tinha falado milhares de vezes, é a frase que Deus não é pai e nem filho. Deus não é pai e nem filho, né? E interessante, né? Daí ele tinha muito problema, porque os cristãos falavam, Deus é pai e Deus é filho, né? Como é que é isso? Está errado, está errado. E aí ele fez amizade na universidade com um rapaz chamado Davi, e esse Davi era muito crente, e eles ficaram muito amigos porque eles tinham, por causa da sua fé, né, tal, ou da sua religião, no caso dele a religião, o outro caso era a fé, eles tinham o mesmo padrão moral. Você sabe que o islamismo tem um padrão moral muito alto, mas a maioria dos muçulmanos não andam naquele padrão moral. Mas esse rapaz procurava andar naquele padrão moral, e a única pessoa que ele achava que andava como ele era um crente. Então eles fizeram amizade. E daí eles começavam a discutir a diferença do islamismo e o cristianismo. E esse rapaz islâmico, Nabal, ele falou para o Davi, olha Davi, eu quero que você analisa bem o islamismo e compara ela com o cristianismo, né? Para você ver a diferença, para você, né, não ser mais iludido, né? Aí o Davi falou, tá certo, eu vou fazer isso, mas você vai fazer o mesmo. Você vai analisar, né, o islamismo com o cristianismo. E esse cara começou seriamente a analisar o cristianismo com o islamismo e viu que tudo que ele foi ensinado estava errado. Que havia muitas incoerências dentro de todas as suas doutrinas, né? Todas as coisas que eles falavam para ele. E historicamente, né, o cristianismo estava coerente, bem coerente. Não havia essas hipocrisias, não havia essas diferenças dentro da Bíblia, nem do tempo histórico, nem o que aconteceu na história. E finalmente ele entendeu que realmente, né, o cristianismo era verdadeiro. E uma coisa que eles falavam é que Jesus nunca foi crucificado. Jesus era um grande profeta, não era maior do que Maomé, mas ele nunca foi crucificado. Isso era mentira, né? Mas todos os documentos históricos, até no secular, falavam que Jesus foi crucificado. É um fato histórico, não é só um fato da Bíblia, é um fato histórico. Então, né, ele viu que eles estavam errados. E aí ele aceitou Jesus como seu Salvador, e ele falou, o que eu achei interessante é que o cristianismo não tem medo das pessoas pesquisarem e olharem, procurarem, né, ver se ela é verdade. Eles aceitam a crítica, eles aceitam a análise, né? Mas no islamismo eles não aceitam isso. Então todo mundo segue cegamente, mas nunca se pode questionar, nunca se pode analisar, nunca se pode olhar se é fato de verdade. Então, e esse rapaz correndo o risco de perder a sua vida até para aceitar Jesus, correndo o risco de ter muitas coisas ruins para ele aceitar Jesus, ele aceitou Jesus e hoje é um seguidor de Cristo. E ele olha todos aqueles jovens militantes do Islã e ele tem dó deles, porque ele fala, eu era um deles. E como eles não sabem a verdade. São sinceros, estão fazendo o que eles acham certo, mas estão sinceramente errado. Jesus, quando ele fala aqui em Mateus, que ele quer que as pessoas entrem no céu,
ele está falando isso e ele fala que é melhor você entrar lá mutilado, ou realmente tentando não andar nas coisas desse mundo, não andar no pecado, fazer a vontade de Deus, melhor que você entra lá sofrendo alguma coisa, do que não entrar lá. Ter a vida boa, ter a vida tranquila, ter tudo de bom e ficar de fora. Porque de fora só vai ter choro e ranger de dentes, tormento e tudo mais para toda a eternidade. E não é lá que Ele quer que você vá. Ele quer que você esteja com Ele lá no céu, onde não há choro, onde não há dor, onde não há doença, onde não há morte para nunca mais. É lá que Ele quer que você esteja. E Ele fala que é super importante. Então, nisso daqui, Ele não está falando para te mutilar. Ele só está falando, olha, o céu é um lugar maravilhoso e eu quero que você esteja lá. Você está pronto? Você está preparado para ir para lá? Você está almejando aquele dia maravilhoso? Tem pessoas aqui almejando coisas maravilhosas, né? O Alan e a Roane, no fim desse ano, querem casar. Oh, coisa boa, né? E tal. Como eles esperam casar, a gente tem que esperar pelo céu. Está pronto para encontrar com o nosso noivo lá no céu? Estamos prontos? Esperamos que estejamos prontos para isso. Amém? Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por ter nos mostrado o seu amor, a sua preocupação. Às vezes o Senhor tem falado palavras duras para nós, porque o Senhor quer enfatizar com toda seriedade a importância de estarmos lá onde o Senhor está. Estarmos naquele lugar que o Senhor está preparando para todos aqueles que te seguem. Estar preparados para a tua volta também, Senhor, para o dia que o Senhor nos leva para estar junto contigo. O Senhor quer que nós chegamos lá. O Senhor quer que nós fazemos parte do seu reino. O Senhor quer que fazemos parte da eternidade contigo. Porque é maravilhoso. Tão maravilhoso que palavras humanas não podem descrever o quão maravilhoso é. Mas nós, Senhor, te fala, precisamos estar preparados. Precisamos virar as costas para os nossos pecados e precisamos olhar para Ti. Precisamos abandonar aquelas coisas que nos amarram e precisamos nos render a Ti. Ajuda-nos, Senhor, para fazer isso. Ajuda-nos a entender isso e ajuda-nos a realmente render tudo para Ti e andar contigo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.